Volando. Como e quando nasceu a sua vocação diaconal? A minha vocação diaconal iniciou há 55 anos atrás, quando fui convidado por um frei da paróquia de Nossa Senhora das Vitórias, lá em Porto União. Então de lá eu me dirigia a Porto Alegre a Viamão. E assim, durante 3 anos, eu fui me preparando na escola diaconal. Foi a primeira escola diaconal que tinha notícia na época no Brasil, lá em Porto Alegre, pelo Regional Sul 3. Nessa caminhada também, quando eu fui convidado, eu ainda pertencia à Diocese de Lages, Santa Catarina, que depois também houve o desmembramento e a criação da Diocese de Caçador, a qual eu fui ordenado pelo primeiro bispo da diocese, era um gaúcho, capuchinho, D. Orlando Dota. Eu tinha apenas 30 anos de idade e como o motum próprio ainda não havia sido oficializado, então o bispo resolveu me ordenar com a idade precoce, porque na realidade a CNBB depois também orientou que os diáconos casados deveriam ter no mínimo 35 anos de idade. E como eu já era casado há 7 anos, então o bispo achou por bem me ordenar, há 50 anos atrás. Na sua visão, quais são as alegrias e desafios no ministério diaconal? Foram várias alegrias que eu tive na minha vida diaconal, uma vez que eu também mudei, assim como houve a criação de uma nova diocese lá em Santa Catarina, da qual eu pertenci, também houve mudanças na minha vida profissional, porque a pedido do próprio bispo, eu deveria fazer um curso de mestrado. Então eu vim para Curitiba com a intenção de aqui fazer o mestrado e depois de obter o título de mestre, eu deveria voltar a viver na minha antiga residência. Mas acontece que o bispo foi transferido para Barra, da Bahia, e eu daí também acabei ficando aqui em Curitiba. E aí houve o concurso da Universidade Federal do Paraná e eu consegui então passar e pertencer ao Departamento de História. Nesse percurso de ter ficado aqui, talvez aí esteja a mão de Deus, né? Que a gente sempre se dirigia com muita fé e também com muita convicção de que Deus estava provendo e nos orientando, através principalmente da terceira pessoa da Santíssima Trindade, do Espírito Santo, que fez com que a gente então permanecesse aqui. Aqui no primeiro ano eu não tive a oportunidade de praticamente fazer alguma coisa como diácono, alguma função como diácono, porque não havia ainda uma aceitação do diaconato permanente na igreja de Curitiba. Aos poucos a gente foi conquistando a oportunidade de executar isso, e de ser aceito e de começar a minha missão de diácono aqui na igreja de Curitiba. Como o Senhor influenciou na formação de novos diáconos? Então foi um desafio que surgiu na minha vida diaconal, porque com o tempo eu fui me aproximando bastante dos bispos, e principalmente dos bispos do Paraná, porque nós tínhamos então, aqui no Paraná, era o Regional Sul 2, nós tínhamos então os encontros anuais do regional. E o Dom Pedro começou a gostar da minha atuação junto ao regional, porque também eu já tinha sido secretário da Comissão Nacional dos Diáconos, quando fui eleito para o cargo lá em Ribeirão Preto, no encontro nacional. E aí nessa caminhada aqui no regional, o Dom Pedro aos poucos foi se acostumando com a ideia do diaconato e os 2 bispos auxiliares. E esses 3 bispos então começaram a pensar numa futura escola diaconal. E nós então montamos a escola diaconal e iniciamos as atividades. Eu fui solicitado para assumir a direção da escola e durante
um período de 10 anos, eu tive 4 turmas de diáconos. Foram 80 diáconos, dos quais 70 chegaram a ser ordenados diáconos. 2 deles faleceram logo em seguida e também 2 deles deixaram de ser diáconos, porque pegaram outro rumo, outro caminho. Mas a minha satisfação foi porque eu consegui, né, aqui em Curitiba, então, a ser aceito, e com isso nós hoje já estamos com 120 diáconos, 122, uma coisa assim, de diáconos já ordenados. Essa caminhada é uma caminhada difícil, porque a aceitação da função do diácono não está tão esclarecida ainda perante o clero, até perante os bispos e perante também os padres. Mas aos poucos eles foram aceitando, e hoje nós temos quase em todas as dioceses do Paraná, já existe ao menos um diácono que está plenamente exercendo a sua atividade diaconal.